Evangelho, sexta-feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória de Santa Luzia, Virgem Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo: Tocamos flautas e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Ele é um comilão e um beberrão, amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da segunda semana do tempo do Advento, hoje memória obrigatória de Santa Luzia, Virgem Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos dá a oportunidade de ouvirmos as palavras do Senhor, que adverte a multidão que o segue, falando de uma maneira muito direta a respeito da contradição que existe no coração dos homens e mulheres daquela geração. Hoje, a Santa Igreja também celebra a memória de uma das mártires mais antigas da história do cristianismo, vinda dos primeiros séculos, cuja celebração foi perpetuada na liturgia desde os primeiros séculos da nossa fé cristã, por conta do seu testemunho heróico de amor a Deus e de fidelidade ao Senhor. Santa Luzia sempre foi recordada pela sua grande fidelidade ao Senhor nos momentos mais duros e difíceis de prova, em tão tenra juventude. Os mártires, meus irmãos, foram aqueles que aceitaram as dores e derramar as lágrimas para não ver o Senhor ofendido e chorando. Eis aqui a beleza do testemunho de nossos irmãos e irmãs que nos mostram a fortaleza de Deus, porque em sua fraqueza foram humildes e suplicaram a Deus socorro, e tendo sido socorridos pela graça de Deus, abraçaram o socorro recebido como o tesouro mais precioso de suas vidas, e dessa forma estiveram dispostos a tudo perder para não perder Cristo, que eles receberam. Muito bem. Também nós somos chamados a caminharmos na grandeza desses passos da vida espiritual. Mas para isso, é necessário que deixemos Jesus trabalhar sobre a nossa vida e a nossa história, levando-nos para além das contradições que podem acontecer no nosso viver, aceitando que o Senhor transforme todo o nosso ser. Jesus compara a multidão às crianças que se lamentam nas praças porque o que fazem e o que querem não acontece, e dessa forma não conseguem ter a felicidade que desejam. Tocam a flauta e aqueles que ouvem não dançam. Entoam lamentações e aqueles que ouvem não choram. E Jesus vai usar a imagem: veio João Batista
que vive a penitência e entrega a sua vida num grande sacrifício, numa grande ascese para a preparação da vinda do Senhor, e diziam que ele era alguém que estava fora do mundo. Então vem o que tem um demônio. Então veio o Filho do Homem, que come e bebe, ou seja, que vive junto aos homens e vai por misericórdia ao encontro dos mais necessitados de Deus. E dizem que ele é alguém que não respeita a Deus por isso. Ou seja, em João Batista, a imagem da penitência e do zelo pelos ensinamentos de Deus, e esses são considerados por essa geração atitudes que não vêm do próprio Deus. Depois vem o próprio Deus e age com a misericórdia que ele mesmo anunciou. Mas os homens olham para ele e dizem: não, isso não pode vir de Deus. E o classificam como alguém que não age segundo o ensinamento do próprio Deus. E a conclusão, Jesus vai dizer: a sabedoria foi reconhecida em base às suas obras. Ele usa um provérbio antigo e uma citação dos livros sapienciais para dizer que o que está escondido aos olhos dessa geração, que olha apenas o que é do seu interesse, será reconhecido pelos olhos daqueles que de fato escutam e amam a Deus, pois a sabedoria se faz conhecer por suas obras, e ela está operando as suas obras no meio de nós. Também hoje a igreja celebra, como o padre dizia no início, a memória de Santa Luzia, virgem sábia e que amou profundamente o seu Senhor. A devoção a Santa Luzia, vou ler para vocês essa pequena biografia, cujo próprio nome já diz, ligado à visão, aquela que traz a luz, já era exaltado desde o V século. Além disso, o próprio Papa Gregório Magno, passado mais um século, a incluiu com todo respeito para ser citada no cânone da missa, tanto que a primeira oração eucarística fala o nome de Santa Luzia, Os milagres atribuídos a essa jovem santa e a sua poderosa intercessão a transformaram numa das santas mais populares dos primeiros séculos e da história da Igreja, principalmente nas orações para obter cura das doenças dos olhos e da cegueira. Diz a antiga tradição oral que esta proteção pedida a Santa Luzia se deve ao fato de que ela teria arrancado os próprios olhos, entregando-os aos carrascos, preferindo isso a renegar a fé em Cristo. É bem forte essa imagem, não é mesmo? A arte perpetuou seu ato extremo de fidelidade cristã através da pintura e da literatura. Essa imagem que nós acabamos de ouvir, que parece tão forte e brutal, segundo a tradição antiga, é a forma como os primeiros cristãos contaram a decisão com que Santa Luzia viveu o Evangelho, conforme o Senhor lhe disse: se os teus pés te fazem te fazem pecar, corta, porque é melhor entrar sem um pé do que não entrar no reino do céu. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu olho leva
a pecar arranca, é melhor perder um olho do que entrar no reino dos céus. Então, essa é a forma como a tradição marcou, né, nos diz, melhor dizendo, a radicalidade com a qual Santa Luzia viveu o ensinamento de Jesus no Evangelho. Mas claro que se ela tivesse feito isso voluntariamente, essa automutilação, isso seria uma marca questionável sobre a própria questão da condição à santidade. Agora, a forma como a tradição nos apresenta, segundo a história da Santa Virgem, pode nos levar a compreender o significado dessas palavras, e isso é belíssimo. Santa Luzia pertencia a uma rica família napolitana que estava na região de Siracusa. Sua mãe, Eutíquia, ao ficar viúva, prometeu dar a sua filha como esposa a um jovem da corte local. Mas a moça havia feito voto de virgindade eterna e pediu que o matrimônio fosse adiado. Isso aconteceu porque uma terrível doença acometeu sua mãe. Luzia então conseguiu converter Eutíquia, sua mãe, a segui-la em peregrinação até o túmulo de Santa Ágata, ou Ágata, que está também na região de Siracusa, na Sicília. A mulher voltou curada da viagem e permitiu que a filha mantivesse sua castidade conforme havia proposto de oferecer-se a Deus, ou seja, estão percebendo? A decisão de entregar-se completamente ao Senhor sem nada perder de si. Além disso, também consentiu que dividisse seu dote, que era uma grande soma em dinheiro, com os pobres, que era o seu desejo de coração. Entretanto, quem não se alegrou foi o ex-noivo, cujo casamento foi cancelado, e denunciou Santa Luzia como cristão governador de Roma. Era o período das grandes perseguições religiosas impostas pelo imperador Diocleciano. Assim, a joia foi levada a julgamento rapidamente. Como dava extrema importância à virgindade, o governador, para humilhá-la, mandou que a carregasse à força a um prostíbulo para que servisse como prostituta e assistisse a tudo que ali se dá. Estão começando a perceber agora a imagem do arrancar os olhos? Conta a tradição que, embora Luzia não movesse um dedo, nem 10 homens juntos conseguiram levantá-la do chão para cumprir tal decisão do governador. Foi então condenada à morte ali mesmo. Os carrascos jogaram sobre seu corpo resina e azeite fervente, já que não podiam levantá-la do chão. Mesmo tudo isso batendo sobre o seu corpo, nada aconteceu. Então, decidiram que com a espada a levariam à morte e a degolaram, tirando-lhe a vida, no ano de 304. Perceberam de onde vem a tradição de que ela arrancou os olhos e entregou? O Senhor a defendeu de ser levada ao prostíbulo e de ver toda aquela obscenidade ser exposta àquilo. E Cecília entregou sua vida, né? A sua decisão interior está representada nessa atitude que a tradição oral conta. Quando Cecília escolheu ser toda do Senhor, o Senhor abraçou Cecília toda para si e não permitiu que a escolha que sua filha fez fosse ferida. E Cecília estava disposta a tudo para não ferir o Senhor, ou seja, para ser fiel a Ele e não infiel no seu propósito. Belíssimo, não é mesmo?
Para proteger as relíquias de Santa Cecília, depois de sua morte, das invasões que começaram a acontecer por volta do 11º século, um general bizantino as enviou para o território da Turquia, onde estava Constantinopla. Elas vão retornar ao Ocidente por obra de um rico mercante veneziano, devoto de Santa Luzia, que por volta do 1200 deixa com os soldados que tinham ido para as cruzadas, e os restos mortais de Santa Luzia são trazidos e vão repousar na Catedral de Veneza, numa das catedrais de Veneza dedicada a ela. Uma pequena fração dessa relíquia foi levada então para Sicília, para a cidade de Siracusa. Vamos hoje rezar ao Senhor por todos os jovens e jovens que fazem a escolha de viver a pureza, a virgindade, a castidade, a entrega total da vida ao Senhor. Rezemos também por todos os consagrados, para que tenham a fidelidade na vida cristã e nos propósitos da consagração que fizeram, a fim de que o Senhor os conduza sempre sob a sua graça e sejam eles um grande testemunho de fidelidade e amor ao nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Luzia e da Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.